estaria cobrando até do pessoal, ó, quem assiste põe um oi lá, que é para eu saber que está assistindo para pôr presença. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Google, acho que vai restringir o uso do Meet. Eles tinham liberado para a faculdade, não sei, eles estavam em negociações, eu vou saber só no final do mês. Se trocar, é provável que a gente use um outro programa, porque a universidade está fazendo live direto, tá? Então, aí eu passo para vocês, tá? Ai, não sendo o Zoom, por mim tudo bem. O Zoom também não gostei. Porque o Zoom chega no momento... Está usando muito o Teams no serviço. O Zoom chega no momento que ele trava, né? Aí você tem que carregar outra vez. Mas o Dirceu, lembra daquele Hangouts que você iniciou aquela outra vez? Logo no início, que você tentou fazer live? Ele é um aplicativo que está na raiz já do Windows. A gente não precisa como é que chama? WhatsApp. Do Android. A gente não precisa instalar nada. Entendeu? Até para quem está com pouco espaço no celular ou no computador. E que aquele lá não grava. Vai pro celular, né? Ah, o Hangouts não grava? Não. Ah, tá. Então esquece. O Teams. Qual? Conhece o Teams? Não. A gente está usando muito ele no trabalho. Passa para mim por e-mail. Tá, vou tentar. Você tem meu e-mail? Da Microsoft, tem. Então tá. Aí eu dou uma olhada. Tem o Classroom também da Google, eu vou ver. Mas alguma coisa... Então, mas o Google Classroom, o meu filho faz aula nessa plataforma e ele acessa os vídeos. Aliás, ele assiste os vídeos pelo Google Meet. Bom, mas provavelmente a faculdade pagou. No caso da Unesp, tinha sido gentilmente cedido. Tá. E agora, gentilmente, eles não querem pagar, tá? Agora que eles estão ganhando mais, eles vão querer cobrar de quem pode menos, né? Isso é próprio dessas grandes empresas americanas, né? Quem vai fazer a oração para mim? Oi. Posso fazer. A Tamires o quê? Oi? A gente pediu para avisar que não vai poder assistir aula hoje, porque ela está passeando, tá? Agora é ela que está passeando. Ela está lá em Fernandópolis, na casa dos meus pais, e lá não tem internet fixa, e a dela do celular já era, tá bom? O meu celular pifou, vocês acreditam? Nossa. Eita! Eu tive que correr atrás hoje. Não, pifou domingo. Hoje cedo já fui para Santos, consegui uma pessoa lá. Agora à tarde eu levei. Ainda bem que foi a bateria que pifou. Eu já tinha comprado uma outra bateria para me precaver. Mas é difícil trocar a bateria dele. Ele é blindado. Bom, você tem os teus dados salvos. Você tem os teus dados salvos na nuvem ou no Google? Tem no cartão também. Porque aí você pode migrar. Você pode migrar todo... Não, você pode migrar todo o ambiente do teu celular novamente para o novo, né? É só você puxar pela conta. Ele está fazendo sozinho. O Android, ele faz isso daí sozinho. Tanto assim que eu achei que as fotos estivessem no meu celular, mas elas não estão. Elas estão mas é por causa da conta Google. Que ele migra os dados. Então deve ser. E aí, quem vai fazer a oração? Sem briga, meninas. Eu faço. Então vamos lá. Eu faço. Deixa eu desligar o microfone. Posso começar? Alô? Sim, eu tinha desligado meu microfone. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos acalmando os nossos corações e agradecer a Deus e aos espíritos amigos pela oportunidade da vida, de mais uma vez estarmos reunidos para absorver conhecimento e que esse conhecimento possa ser a ferramenta para colocar em prática a única coisa que nos leva à salvação, que é a caridade. Pedimos pela saúde, pelo bem-estar de nossas famílias, pelos doentes, pelos desabrigados, pelos idosos, pelas crianças, pelos que se sentem perdidos,
Pedimos também pelos nossos governantes, pelo Brasil, pelo planeta e por todo o universo. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, então. Bom, o Evangelho quer no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No item 1, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão, para testá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei dos profetas. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, mas como não tinha os meios de devolvê-los, o Senhor ordenou que o vendessem, assim como a sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha para saldar essa dívida. O servo, atirando-se a seus pés, suplicava-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te devolverei tudo. Então o senhor desse servo, tomado de compaixão, deixou-o ir e remiu sua dívida. Mas nem bem saíra o servo, e encontrando em seu companheiro que lhe devia 100 denários, tomou-o pela garganta e, quase o sufocando, disse: devolve-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe: tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e se foi, fez que o colocassem na prisão, para ali mantê-lo até que restituísse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor mandou chamar o homem e lhe disse: mau servo, eu te tinha remido tudo o que me devias, porque me pedistes. Não era preciso, pois, que também tivesses piedade do teu companheiro, como eu me apiedei de ti? E o senhor, encolerizando-se, entregou-o nas mãos dos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu tratar-vos-á. Se cada um de vós não perdoar no fundo do seu coração ao seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se por sua vez não se agir assim para com eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Isso aí, né? A gente tem que aprender a pedir e a perdoar, né? Sim.
Pedir a gente pede muito, mas perdoar é que é complicado, né? Realmente. Então, vamos lá. Lucimeire, você falou da Tamires, né? Ela está passeando hoje. Vamos ver o que lá ela em Fernandópolis. Vamos ver o que ela vai comentar, porque eu andei um trecho da Washington Luiz, eu fui até a ligação lá da Ribeirão Preto, ali perto quando vai para Novo Horizonte. E olha, eu vi muita queimada naquele trecho, depois descendo na Marechal Rondon, muita queimada. E ontem estava pegando fogo lá na cidade que eu morava, no sítio de uns amigos meus. A coisa tá feia para aquele lado. Tá demais lá, Vitorceu. Tá muito seco, muito mesmo. Tá muito calor. Lá tá sendo 40 graus quase todos os dias. E realmente está tendo muita queimada. Em propriedades, matas, queimando tudo. São José do Rio Preto queimou uma área lá onde era a área que recebia os menores infratores lá. Queimou mais de 300 hectares. Tá muito feio para lá, viu? Eu não sei se foi o calor que eu passei lá, mas eu cheguei aqui e senti frio esse final de semana. Falaram que ia fazer um calorão aqui, não senti nada não, viu? Eu senti foi frio. E lá é muito seco, né? Aqui a gente ainda está muito calor, mas a gente tem a umidade do mar, de muita chuva. Lá não, lá é seco, o clima está seco. Ela falou que chega a sangrar o nariz de tão seco que tá. Tá em torno de 10% a umidade lá, tá muito seco mesmo. Bom, vamos lá, vamos rever as nossas aulas. Eu confesso a vocês que eu não tive muito tempo de preparar. Eu dei uma olhada agora à tarde, porque eu fiquei correndo atrás desse negócio celular aqui. De manhã eu tinha dentista, fui ao dentista, aí consegui uma pessoa lá que arrumava, voltei agora à tarde para que ele arrumasse para mim. Como foi suas férias, a viagem, lá ver a família, foi tudo bem? Olha, a viagem foi muito boa. A sogra tá muito ruim. Infelizmente, a gente não sabe se ela está vendo a gente, se não está, porque está numa condição que está muito difícil. Ela está com... Ela é de idade ou está doente? Ela tem 92 anos e ela está com Parkinson. Então, tudo que o médico falou que ia acontecer no Parkinson está acontecendo, entendeu? Foi diminuindo, e agora ela está deitada, tem enfermeira dia e noite cuidando dela. Alimentação por sonda. Então, ela só abre o olho de vez em quando, senão dorme o dia inteiro. Então, tá uma situação difícil. Mas Deus sabe o que faz, né? Na hora quando chega a hora dela, com certeza ela vai. A gente não pode acelerar. Minha cunhada uma das cunhadas estava falando de cortar todos os remédios. Aí minha mulher falou, você não pode fazer isso, é eutanásia. Mas por ela já teria cortado todos os remédios. E a outra fica segurando a mãe, entendeu? Então, fica, ai mãezinha, não sei o que lá. Eu acho que a mãe não desencarna mais por causa dela, porque acha que se desencarnar ela vai sentir muito. E o irmão dela que mora lá também, o irmão da minha sogra, né, que também é outro, que meu cunhado fala que chegava lá, um pegava na mão do outro, ficava e falava, são as raízes se encontrando. Né? Nossa. Isso aconteceu com a minha afinada avó, mãe da minha mãe. Ela faleceu com 95 anos, ela morava com a minha mãe. Estava doente e não ia. Aí minha mãe ficou doente, teve uma hemorragia muito grave e a gente teve a necessidade de colocar ela por um pouquinho numa casa de repouso, até minha mãe passar pela... E lá ela se foi, acho que era a mãe que estava segurando. Com certeza. A minha mãe só foi o dia que nós chegamos para ela e falamos, olha, eu tenho um irmão que ele não é excepcional, ele está no limite. Então, o limite inferior de inteligência é 60, né? Ele está ali nos 60, 60 e pouco. E minha mãe sempre criou ele como um coitadinho. Inclusive, ele de criação, minha mãe pegou para criar, eu tinha 18 anos na época. Então, ele foi criado assim como um coitadinho, ele tinha paralisia cerebral,
Sempre teve problema desde criança, né? Então, minha mãe correu fazer operação. Minha mãe foi aprender a dirigir com 50 e tantos anos de idade para levá-lo. Ela morava no Tatuapé, levava ele até a Pai, lá do aeroporto de Congonhas. Levava. Venceu qualquer medo pela necessidade. Sim. Então, aprendeu um monte de coisa. Minha mãe sofria do coração, que ela era mulher que, se ela levantasse os braços assim para estender uma roupa, ela caía desmaiada. Pegou esse moleque para criar, acabou a doença dela. Sumiu. Ela só veio ter problema no coração com 80 e tantos anos de idade, com 88, se não me engano. Para você ver como o nosso psicológico é muito importante. É muita influência. Esse negócio que vocês estavam falando agora, falando sobre separação, e acho que é até uma coisa legal de se falar, porque envolve tudo que a gente já aprendeu até então. Meu pai também sofria de Parkinson, e antes um pouquinho dele chegar, quer dizer, ele chegou a entrar no nível 5 da doença em plena pandemia, em pleno início de pandemia. Nossa. E quando ele pegou uma pneumonia, isso foi uma sequela que deu pela vacina da pneumonia, eu acredito que ele tomou para prevenção, e aí deu reação, e ele foi parar no Ana Costa internado com pneumonia. Ficou isolado, a família não pôde visitá-lo, porque estava na ala vermelha, e ele veio a óbito, né? Então, assim, eu falo muito com a minha irmã, que Deus foi misericordioso, porque ele entra na pior fase da doença e causou essa separação para que ele pudesse ir. E depois nós recebemos, inclusive, uma mensagem, minha tia é médium, né, e recebeu uma mensagem, acho que creio até que para acalmar a família, né, porque a gente ficou sem saber de nada, como é que tinha sido, o que tinha acontecido. Não tivemos direito a velório, a enterro, nada, porque foi caixão lacrado, apesar de não ser Covid. E aí nós recebemos a informação de que ele tinha ido realmente no momento certo, que ele tinha sido atendido da maneira correta, mas que tudo foi feito da maneira necessária, como tinha que ser. Então, foi bem sentido, mas... você falou de Parkinson, eu lembrei disso tudo. Eu não sei os níveis do Parkinson, eu conheço do Alzheimer, que o meu filho... do Parkinson vai até o nível 5, que é quando a pessoa entra em estado vegetativo. Então, minha sogra já está no 5. É sonda, só abre o olho, fica deitada, não movimenta mais, não faz nada. Sim, é isso mesmo. E dura muito essa fase? Então, dura enquanto os órgãos resistirem, né? Porque a doença vai paralisando tudo. É interessante. Ela vai causando a falência, né? Você vê que o meu pai morreu por insuficiência respiratória e cardíaca, né? Porque parou, não teve força mais para nada, né? A minha mãe... É triste, por isso que... A minha mãe, o corpo dela já não ajudava, ela tem problema no coração, o coração dela está dilatado, ela teria que operar, ela não quis. E ela operou uma vez, ela não quis operar a segunda. E aí, no fim, ela já não conseguia respirar mais. Então, ela ficou internada várias vezes, durante 2 anos, ela teve... A cada 2 meses, ela tinha uma internação, porque ela não conseguia respirar, ia para o hospital E a minha sogra é o contrário, o físico dela está ótimo. Minha esposa ainda estava falando, enquanto o coração dela bater, ela vai ficar aí. Porque a cabeça aí é só... na hora certa ela vai, com certeza. A cabeça não... Minha mãe, a cabeça era ótima, mas o corpo não ajudava. Minha sogra, a cabeça está ruim. Minha avó durou 12 anos. Minha avó durou 12 anos com Alzheimer e 7 anos, mais ou menos, em cima de uma cama. A avó da minha nora, ela morreu com 104, 105 anos. Ela ficou mais de 10 anos com Alzheimer.
Mais de 10. Eu acho que desde 90 e poucos anos ela já tinha Alzheimer e durou muito tempo. É difícil. Bom, a cada um segundo suas necessidades, né? Com certeza. Chega na hora certa lá, às vezes não é nem pela pessoa, é mais por aqueles que estão do lado ali, que é uma lição para quem está do lado, né? Sim, sim. Vamos lá, deixa eu falar que eu vou fazer a apresentação, que senão depois vocês reclamam que não estão vendo nada. 28/9, essa aqui. Bom, o tema hoje é a pluralidade. Não apareceu nada, tá? Agora. Aparecendo ou não? Aparecendo, agora sim. Agora sim. Agora sim. Você quis me enganar, né? Eu tenho a mensagem. Não estava. Eu tenho a mensagem aqui que está apresentando para todos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa pergunta é muito interessante. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo? Essa afirmativa é muito importante, porque já diversas mensagens que eu li na Revista Espírita tem, eu já até coloquei para vocês, mas eu vou recolocar o texto. A mãe do Chico, ela foi visitar, depois de desencarnada, ela foi visitar o planeta Saturno. E no fim do livro, que é Memórias de uma Morta, Cartas de uma Morta, não lembro bem o título, mas é um desses dois. No fim do livro, ela fala que foi visitar Marte. Eu achava, nas minhas memórias, quando eu li pela primeira vez esse livro, que era Vênus, né? Mas na realidade ela falou Marte. No Evangelho, eles falam que Júpiter é o planeta mais adiantado do sistema solar e que só existe um outro mais atrasado do que a Terra. Em uns textos que eu li da Revista Espírita, esse que seria mais atrasado seria o planeta Marte. Mas mesmo em Marte existe vida. Só que a gente acha que vai ter vida orgânica como a nossa, né? O planeta pode ter uma vida espiritual, ele pode ser um planeta temporário, onde os espíritos passam um descanso temporário, um refazimento, para depois partir para novos mundos, para novas reencarnações, e assim por diante. Teve um texto que eu passei umas 3, 4 aulas, que é do Humboldt, que foi um cientista, era amigo, inclusive, de Kardec, pertencia à sociedade científica da França. Eles foram colegas da sociedade. E quando ele desencarna, o Kardec faz a evocação desse espírito, e ele fala que ele veio para a Terra por opção dele. Foi um pedido que ele fez a Deus e Deus concedeu. Ele vivia num planeta que não orbita nenhum Sol, quer dizer, a gente pode dizer que é um meteorito, um asteroide, alguma coisa assim. Ele não está orbitando nenhuma estrela, né? E ali é um desses mundos que eles param por um certo tempo para depois ter uma reencarnação em outros lugares. E quando ele estava nesse planeta, que ele fala que é muito mais feliz ele chama de planeta também, né? Mas nesse local, a gente pode considerar planeta se ele orbita uma estrela. No caso, como ele não orbita, não seria um planeta. Mas nesse mundo, que eles eram muito mais felizes, mais adiantados do que nós aqui na Terra. Por isso que ele pediu para vir aqui, e realmente ele foi um cientista de primeiro grau.
É interessante que aqui ele se interessou muito por astronomia, porque ele fala que nesse mundo que ele vivia, como não tem nenhuma estrela, eles não tinham muito interesse astronômico, não tinham conhecimentos astronômicos, e foi aqui na Terra que ele acabou adquirindo esses conhecimentos. Então, a gente percebe pelas mensagens que foram passadas, né, que existem mundos de todos os tipos, existem seres de todos os tipos, seres orgânicos como a gente, seres espirituais, seres de outra composição que não a nossa, e que a gente nem imagina como seriam. Mas, como foi dito na pergunta anterior aqui, todos os mundos são habitados, não importa por que tipo de seres, mas algum ser vai estar lá. Inclusive, dizem que no próprio Sol, alguns espíritos conseguem sobreviver, não existem habitantes no Sol, mas existem espíritos que sobrevivem no Sol. Provavelmente sejam aqueles que espíritos muito adiantados, né? Os arcanjos já, que eles habitam o Sol como uma forma de gerenciar todo o sistema solar aqui. Que da mesma forma que nós temos o Cristo como nosso governador, para cada planeta deve existir um governador, e deve existir um governador um espírito que ele controle todo o sistema solar, que estaria inclusive acima do próprio Cristo. Vamos ver o que fala o Kardec aqui. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Interessante, né? Bilhões e bilhões de galáxias que nós temos, e cada galáxia com bilhões de estrelas, só aqui na Terra ter vida é querer muito, né? É se achar o suprassumo da cocada, né? Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Realmente, aqui a gente tem vários tipos de seres, né? Os pássaros no ar, os peixes na água e a gente caminhando sobre a gente e outros animais caminhando sobre a terra, né? Mas cada um em um meio diferente. E isso daí deve existir várias outras opções nesses mundos que a gente tem por aí, né? Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? E mais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós, outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então, eles podem ter órgãos diferentes, aparência diferente, né? O que vai ser similar serão sempre os espíritos, que não têm forma. Aqui é interessante quando ele fala que de outras fontes de luz, a mãe do Chico, quando ela fala que foi Saturno, que lá eles têm outras fontes de luz. Eu vou passar esse trecho dessas cartas que ela escreve para o Chico para vocês relembrarem o pensamento dela, como ela descreve essa parte aí das fontes alternativas de luz que tem lá. E o Saturno também, como a Terra, tem as estações do ano. Em todos os mundos tem essa mesma conformação, tá?
As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. E aí, vocês têm alguma experiência, leram alguma coisa sobre outros mundos ou não? Ninguém leu? Não, Dirceu, eu não li a respeito, mas assim, da outra vez que eu iniciei o curso de Livro dos Espíritos, nos foi falado a respeito de pensar em outras dimensões, em outros níveis de espiritualidade, não só olhar com os olhos terrenos, né, com a nossa imaginação aqui do que seria um planeta. Porque foram para lá e não acharam nada. A presença de um espírito ou um ser independe daquilo que os olhos veem. Né? Que a gente tem que expandir o nosso pensamento para poder entender como a coisa funciona. Se a gente pensar que a nossa vista, perto do que existe de vibração, né? Se a gente pegar vibração mais curta, por exemplo, o raio-x de um lado, e a gente tem o raio gama do outro lado, né? E nesse intermeio a gente tem eletricidade, a gente tem som, a gente tem a luz, né? A luz, se esse espectro de vibrações tivesse 1 metro, a luz não chega a ser 1 centímetro. Então é 1/100º aquilo que a gente consegue ver. Se a gente pudesse ver como raio-x, a gente teria... se olhasse para o nosso corpo, a gente iria ver a parte óssea, principalmente, né? Então, sim, cada um tem um tipo de visão, cada um tem uma forma de... Veja, se o espírito respondia ao Kardec que não existe vocabulário, não existe palavras na nossa língua, na nossa linguagem, para explicar o que eles precisariam explicar, aos olhos também não. Realmente. Então, um dia a gente vai conhecer porque existe, tudo, né? como dizia meu avô, há tantos mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. É isso aí. E isso aqui, né? Já pensou fora daqui? Sim, sim. A gente teria muito mais coisas, né? Então, lá, capítulo 3 vai falar sobre a criação. O Kardec vai fazer uma comparação entre a Bíblia, né? Considerações e concordâncias bíblicas acerca da criação. No livro da Gênese, ele faz, eu já comentei com vocês, ele fez a tradução direto do hebreu. E é interessante ler essa parte na Gênese, porque ela destoa um pouco daquilo que a tradução hoje da Gênese, né, que a Igreja Católica passa para a gente, ela destoa bastante daquilo que a Igreja coloca. E tem umas colocações bem interessantes, se bem que aí o conhecimento de Kardec era muito grande, ele vai analisando, fazendo algumas comentários. Em estilo figurado também, como a Igreja conta? Não, ele faz a tradução, tem toda aquela figuração, mas ele faz considerações, por exemplo, se você pegar Adão, né, e eu acho que é terra, não, Eva e terra, Eva seria terra e Eva a mulher. Ele vai fazendo essas associações, inclusive Adão, né, ele associa com outro nome. É muito interessante
A hora que você olha ali, você vê, é um cientista que está fazendo a crítica, né, daquele livro, e ele vai tendo toda a parte científica e todo o conhecimento que ele tem da língua hebraica, e vai dizendo o porquê das coisas, né? É um capítulo só da Gênesis. É quase já no fim da Gênesis. Mas ele faz a tradução da Bíblia primeiro e depois ele faz... ele faz um comparativo. Aí ele fala sobre Adão e Eva, né? Não, ele acaba não comparando com a nossa Gênesis, mas ele coloca a forma como ele entendeu, não como a Igreja Católica passa. E a Igreja Católica, aí já vem os dogmas, já vem uma série de coisas que... Ele até fala, né? Se existe esse dogma, por que foi a maçã, né? Ele fala que o maçã, por exemplo, poderia ser o nome de várias frutas. Como o aramaico tinha muito poucos verbetes, né? Então, uma mesma coisa significava fruta. Então, fruta podia ser a maçã, podia ser a pera, podia ser uma série de outras frutas, né? A serpente também, ele tem uma explicação por que a serpente. É um capítulo que não é muito longo, mas dá uma boa conotação para a gente conhecer essa parte bíblica. Aqui ele deve ter colocado alguma coisa. Vamos seguir aqui. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas alguém está com o microfone aberto, está dando eco. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como primeiro homem a origem exclusiva da humanidade não é a única cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Aqui na Gênesis também ele fala a respeito disso, né? Os gregos já diziam que a Terra girava em torno do Sol. Só que depois aparece um grego, que eu não lembro o nome dele, que voltou ao terracentrismo, né? Que a Terra seria o centro do universo. E essa teoria foi aceita até praticamente o século XIV, o século XV da nossa era aqui, que foi aí quando vem Galileu que volta à teoria de que o Sol seria o centro e que a Terra e os outros planetas girariam em torno do Sol. Foi quando ocorreu essa mudança. Mas foram quase 2000 anos aí para poder modificar esse pensamento. Sócrates e Platão já falavam que a Terra não era o centro. Mas depois vem esse outro grego aí que voltou à ideia do terracentrismo, que foi adotado pelos cristãos, mas talvez pela ascendência hebraica, né, que Deus... Foi Ptolomeu. Como? Ptolomeu. A ideia de Ptolomeu, eu não sei se é dele, não lembro o nome do... Que eu me lembro na Gênesis está um outro nome, mas tudo bem, que seja a ideia de Ptolomeu. Ela prevaleceu, inclusive, em benefício da cristandade, né? Que queria impor uma série de coisas, né? Entre elas que a Terra é o centro, que só existe a gente, que a gente é semelhante a Deus, e assim por diante. Não sei se vocês perceberam, aqui ele não faz pergunta, ele faz só uma observação em relação à Bíblia, né? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos.
antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis do mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. É bem cuidadoso, né? Não ataca, discorda, mas não ataca. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Você já foi pesquisar, né, Cristina? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se bem mesquinha ideia para que se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as nações, com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma dela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo, neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica, como do dilúvio universal, o ano de 16.547 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Em relação ao cataclismo aqui que ele fala, da chuva de Noé, né? Tem aquele canal aqui, o History, onde a gente pega, principalmente, aqueles americanos que são evangélicos, né, que eles querem provar que a Bíblia está certa, que todas essas citações foram corretas. Eu já vi 2 respostas para a inundação que fala de Noé. Uma seria o Mar Negro, que ele não existiria, ele estava abaixo do nível do mar,
e quando quebra o istmo, eu não lembro, é o Mar Negro ou o Mar Cáspio? Um dos dois. Depois eu vou pegar qual que é o mar correto para passar para vocês. Então ele quebra o istmo e a água invade de uma vez, e seria essa a explicação que se dá numa das hipóteses para o cataclismo de Noé. O outro seria o próprio Mediterrâneo, que ali onde tem Gibraltar, né, ele estaria ligado à África por uma pequena porção de terra. E que chega uma hora que o Oceano Atlântico quebra essa ligação e acaba inundando também o Mediterrâneo. Uma outra hipótese, uma outra corrente aí dos evangélicos que defende isso daí, que aí estaria a explicação para Noé. A primeira, que eu não lembro se é o Cáspio ou Mar Morto. Eu passo para vocês depois qual dos dois que é. Estaria mais próxima... Eu assisti, acho que foi no History, um programa desse, falando nisso. Eu vou Você lembra qual é o mar ou não? Também. Você lembra qual é o mar? Não lembro, mas não lembro. Eu não lembro, mas eu lembro de falar isso. Eles explicarem cientificamente o que ocorreu no evento. Uhum. Eu vou procurar e eu posto lá no grupo. Ok. Eu acho que essa primeira hipótese que você é ali no Mar Cáspio ou no Mar Negro, depois eu vou definir qual dos dois que é, ela seria mais teria uma assertiva maior, porque se a gente pegar a raça adâmica, né, ela começa ali perto de Kiev, aquela região ali. E até no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, ele faz uma citação a respeito disso. Ele fala o local exato. Eu vou pegar esse local para passar para vocês. Então, dali começam todas as raças brancas a se deslocarem. E eles, necessariamente, os hebreus, né, para chegarem até a Mesopotâmia, ali, onde eles estão hoje, eles teriam que passar por essa região. E pode ser que tenha realmente acontecido esse cataclismo. Muito mais do que o do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo encheu e eles já estavam ali no Sinai, né? Então não haveria muita conotação. Mas são interessantes porque eles ficam procurando coisa para provar, né? É como o Mar Vermelho, quando Moisés está tirando o povo hebreu do jugo dos egípcios, né? Tem também um outro filme que fala que o mar recuou. Por que o mar recuou? Porque aconteceu não sei o quê. Aí levou tanto tempo, que foi justamente quando os egípcios foram atrás dos hebreus, que o mar voltou ao leito natural e acabou matando todos o faraó e uma série de soldados, né? Mas cada um tem uma explicação, tá? Mas a Bíblia está certa. Eles querem provar que a Bíblia está certa. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra, 4.000 anos antes do Cristo, e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1.700 a.C., ou 650 anos aqui, esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização, já tinha muita gente, né? Então, teria que procriar mais do que coelho para poder ter todo esse povo aí. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época muito mais afastada. Os Vedas indianos, por exemplo, são de 20.000 anos antes de Cristo.
teria sido preciso, nesse caso, que de 2300 a 1700 a.C., isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tampouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo ao invés se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atentando-se, finalmente, na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos 76 livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a peixe de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. É que essa observação dele, que se as religiões adotassem a ciência e caminhassem a par, né, lado a lado, que elas não perderiam. Pelo contrário, quando fica essa ideia de que tudo é milagroso, né, miraculoso, que tudo foi Deus que criou, que fez, no estalo de dedo, fez as coisas, não sei o quê, para que as pessoas tenham uma ideia diferenciada de Deus, que Deus tudo pode, tudo faz e tudo não sei o quê, eles acabam confrontando com a ciência, né? Por isso que a ciência caiu ela foi perseguida pela Igreja Católica durante tanto tempo. E essa própria perseguição fez com que, a partir do século XVI, começassem a haver pensadores, começou a ter as dissensões na própria Igreja Católica, né? Com os evangélicos, com Luterano, Lutero e Calvino, né? Que eles separam da Igreja Católica, porque a Igreja só se interessava em vender o perdão, ela só se interessava por dinheiro nessa época, né? Então eles acabam confrontando essa ideia da Igreja e acabam se distanciando. Mas, infelizmente, algumas coisas não foram adotadas, e eles também, ao invés de caminharem com a ciência, eles acabam, até hoje, né? A gente tem aí a Damares e companhia, querendo que na escola volte a se ensinar que é o criacionismo, que foi Deus que criou. Não é a evolução, como diz o
a ciência, né? Como a gente tem uma série de evidências aí que realmente foi uma evolução pausada, que a Terra tem muito mais tempo de vida do que a religião hoje admite. Alguma consideração, meninas? Não, Dirceu. Não, eu por também enquanto não, professor. Quem que vai ficar devendo aí para fazer pesquisa? Você já viu que não é Ptolomeu, né? Sim, já vi, já achei o nome. Já sabe qual que é? Já está aqui, peraí. É meio enrolado. Cadê? Aristarco de Samos. Aristarco, né? Aristarco de Samos. Estamos Como região. Eratóstenes. Nossa Senhora, uns palavrões aqui. Até enrola para falar. Esses dois acabaram divergindo das ideias que começaram, que Platão começou a defender. Porque que eu tinha procurado... Inclusive de espírito, que Platão já falava de espírito, né? Platão e Sócrates falavam de espírito. Eles começam a divergir. Sim, eles foram os precursores do espiritismo, né? Sim. Mas você vê, olha, um povo, a ideia vem tão adiantada que não é aceita, mais ou menos o efeito que a gente está vendo hoje aqui no Brasil, né? Que prevalece nos Estados Unidos. Como os evangélicos são maioria nos Estados Unidos, muitas escolas, em muitos locais lá, o que se ensina é o criacionismo. É proibido você falar da evolução, né? Do pensamento de Darwin. Olha, então, eu acho assim, se a gente falar em escola, eu acho que escola, eu acho legal se falar assim, em Deus, ponto. O que vai além disso, não. Aí deixa para qualquer pessoa da família, qualquer vertente familiar ensinar. Mas escola não tem que ter a religiosidade de forma alguma. Tem que se falar que a pessoa tem que crer alguma coisa assim. Isso eu acho que tem que falar. Agora, e até pela moral, né? Para as crianças aprenderem o que é moral. Mas, de resto, aí cada família que faça do seu jeito. Aqui na faculdade, nós temos diversos grupos. Inclusive, nós tínhamos um grupo que eles estudavam a Bíblia, que o curso é diuturno, né? É das 8 às 6 da tarde. Então, eles se reuniam uma vez por semana para ler a Bíblia depois do horário de aula. E tinha uma professora lá que era bem crítica. Ela falava, poxa, o que um aluno que acredita no criacionismo vem fazer numa faculdade de biologia, né? Que aqui a gente vai dizer sempre o contrário do que eles acreditam. É interessante esse ponto de vista, né? Não sei, eles estudavam a Bíblia, acreditavam no criacionismo. Sim, mas eu penso assim, por exemplo, quando eu falo que eu sou a favor de se falar em Deus na escola por uma questão moral, eu acho que, porque se você não coloca nada, eu acho que a sociedade, ela fica muito ali, ao Deus dará, sabe, podendo acreditar em qualquer coisa. Então, eu acho que não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que todos, a gente tem que ter um patamar assim. Deus existe, Ele é o Criador. Sim. Né? É isso. E a Ele responderemos tudo. Seja da maneira que for, que cada um acreditar, a Ele responderemos tudo. Ponto. Você não pode ser ateu, pregar uma ideia de materialista, né? Mas não é o caso. Você sabe que muitos professores ali na faculdade são espíritas, né? Sim, o espiritismo tá ficando bem difundido no meio científico, nas universidades, no meio científico, né? Porque está sendo provado, né? É isso que eu estou te falando.
há um ser maior. Está sendo provado isso. Para você ter uma ideia, na USP de Ribeirão Preto, no Hospital Universitário da Universidade do Estado de São Paulo, da Universidade, a USP é São Paulo, Universidade de São Paulo, né? Universidade de São Paulo. Em Ribeirão Sim. Preto tem um grupo espírita que se reúne dentro do hospital e tem sessão mediúnica dentro do hospital. Minha filha participou desse grupo. Aqui em Santos, no Santa Cecília. Aqui em Santos, no Santa Cecília, tem reuniões. A Santa Cecília é espírita, Santa Cecília, né? Tem... então, Santa Cecília, eles têm reuniões eu esqueci o nome agora da sigla, que é Associação Médica Espírita de Santos. AME. Isso. Associação Médica Espírita. Mas se você pegar na USP, né, que é a USP do Estado, uma série de coisas, você tem uma reunião espírita lá dentro, isso daí, se pegassem, tá todo mundo fora, tá? Para você ver como as coisas têm que ir mudando, né? Porque a Universidade Pontífice, né, é católica, né? Não, a Universidade é laica. É do Estado, né? A USP é do Estado e o Estado é laico, o Estado não pode ter religião. Qual que é a universidade? É a Universidade Pontífice? A Pontífica é a PUC. A PUC. Tá, desculpa, eu estou confundindo. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC São Paulo, a PUC Santos, né? Eu tive aula de religião, eu estudei na FEI, e a FEI na época pertencia à PUC. A gente tinha aula de religião lá. Não era obrigatório assistir, mas vinha um padre dar aula pra gente lá. Geralmente era depois do almoço, a gente dormia, tá? Relaxava. 2 horas falando de religião. Se bem que ele tem a sapiência necessária para não impor o pensamento católico dele. Ele era muito aberto nesse ponto. Mas é isso que eu falo que eu acho legal nas escolas, ter aula de religiosidade, não de religião, entendeu? O importante é você crer em Deus, não importa como ele seja, né? Você tem que Isso, crer. Exatamente. Resumindo, tudo que eu falei foi isso, é isso. Você tem que crer. A maçonaria é assim, né? Na maçonaria, para você ser maçom, você tem que acreditar em Deus, você não pode ser ateu. Então, não importa em que Deus você acredite. Se você pega aqui no Brasil, né? A maioria das lojas maçônicas, elas vão fazer a abertura da reunião usando a Bíblia. Mas tem algumas lojas que a maioria é judeu, eles vão usar o Corão. Na outra, a maioria é muçulmano, vai usar o Corão. Tá? Nos países islâmicos, a maçonaria usa o Corão. Nos países, em Israel, vai usar o Torá, né? O Corão é do islamismo. Mas você tem que ter a presença de Deus, não importa que Deus que seja. E eles fazem caridade. Sim. Não pode ser aqui. E quando você falou da Damares, o Dirceu, eu acho assim, eu creio que o que deve estar sendo falado é a respeito de religiosidade, realmente. É que a mídia distorce muito as coisas, né? Ultimamente, a gente não pode acreditar muito no que se ouve. Não, mas a Damares, ela foi feliz ou infeliz, né? Sim, quando ela assumiu lá, que ela pode... fala que o Estado é laico, mas que a ministra era muito religiosa, né? Foi ela mesmo que... Isso aí não distorceram o que ela falou, foram as palavras dela. E tem algumas coisas Sim, mas o pessoal deturpa, acaba querendo tornar as coisas de uma forma pejorativa, né? Então... A mídia ela é venal, e isso eu concordo com você. Tanto assim que se você pega hoje, na Record, eles defendem o Bolsonaro, né? A Bandeirantes defende o Bolsonaro. A Globo ataca o Bolsonaro. A Folha ataca o Bolsonaro. A Bandeirantes não defende muito, não. Mas não ataca que nem a Globo. A Globo,
É que a Globo tá ela contra a presidência, então não tem jeito. O problema da Globo é outro, né? Por que a Globo foi tanto tempo contra o Lula e depois acabou apoiando o Lula? Porque o Lula concordou em pagar para a Globo, né? Coisa que o Bolsonaro não está fazendo. Pois então, é. Mas vamos deixar para lá. Política a gente não comenta. Política deixa quieto, não é para agora. É para agora, infelizmente. Quantos candidatos tem aqui na cidade, vocês sabem? Oi, não entendi. Quantos candidatos a prefeito nós temos aqui? Parece que Santos tem 14 candidatos. Olha, eu nem sei. Eu sei que tem uma que é jornalista, né, que está despontando aí, e o Caio Amado aqui também, em São Vicente. É a Solange Freitas. É a Solange. A Solange Freitas, o Caio Amado, o Paulo Alexandre, o Pedro Gouveia. Pedro Gouveia. Aquele que foi deputado, como que é o nome dele? O Paulinho Alfaiate está concorrendo esse ano? Não sei. Ele sempre foi vereador, né, Paulinho? Mas na última eleição ele concorreu. O Billy está concorrendo. O Billy também tá, Paulinho, eu não sei. Eu sei que lá do centro tem uma senhora lá que eu não sei se ela conseguiu, ela ia pleitear a vereança, uma vaga para vereadora. Eu não sei, quando o marido dela sempre fica lá para receber as doações. A última vez eu perguntei, ele falou, não, ainda não saiu, realmente foi o último dia, foi essa semana. Né? Esse mês agora, quando for fazer a doação, ele deve estar lá, eu vou perguntar para ele se ela conseguiu candidatura ou não. O Paulinho, não sei se ele vai sair para vereador ou... O que você falou? Será que tem algum doido que ainda volta no Billy? Misericórdia. Olha, tem doido para tudo. Pelo que eu vi, não está tão mal cotado assim, não. Se bem que os evangélicos, quando ele estava no poder, aí tinha... Uma vez uma mulher não, eu sou evangélica, e o Billy não sei, conhece a família dele, conheço todo. Nossa, mas falou até a casa que ele tinha lá no morro em Santos, não sei o quê. Aí foi jogando tudo no ventilador ali. Você vê, a gente tá na aula do Livro dos Espíritos e calha de tocar na política, mas realmente é uma coisa que a gente falou agora, não é para se falar, não é um momento de se falar, mas é importante que as pessoas falem, porque é uma coisa que se reflete em todos os momentos da nossa vida, em todos os setores da nossa vida, inclusive nas nossas idas ao centro, que nós não estamos podendo ir, né? É tudo através da política. E também quem tem o poder nas mãos, isso já ficou acertado, né? Pelo que eu entendo, assim, o pouquinho que eu entendo, é a oportunidade que ele tem de fazer alguma coisa, o que ele vai fazer com esse poder, né? Se não souber fazer, né? É verdade. Por isso é tão importante que a gente saiba escolher. Você sabe que você tocou no assunto interessante. E para ele também, o que ele vai fazer com esse poder vai arcar consequências para ele, né? Ele está resgatando coisas, então ele precisa saber bem o que fazer, né? Ou resgatando. Sim, e nós pedimos, né, para passar por tudo isso, por estar nesse momento, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, né? Alguma coisa a gente tem a aprender ou para resgatar, né? É verdade. Já que você falou isso daí, não sei se você já leu o livro do Getúlio Vargas. Não. Não, eu não. Não. Não, Getúlio Vargas foi o que se matou, né? Mas ele lamenta muita coisa que ele deixou de fazer, que ele poderia ter feito pelo povo, ele não fez, né? Ele lamenta muito isso, né? É interessante esse livro. Tem lá na biblioteca. Tá? É psicografado, você fala? É psicografado. Ah, tá. Vou procurar. Então, vamos seguir. Assim a gente... Isso aqui é comprido. Seres orgânicos e inorgânicos. Seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida.
órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, o título do capítulo é o princípio vital. Quando a gente fala em seres orgânicos, são aqueles que têm o princípio vital. E os seres inorgânicos não têm esse princípio, embora tenham movimento e tenham vida própria também, né? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei da atração é a mesma para todos. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, toda diferença é o princípio vital. A matéria, ela é a mesma. Se a gente pegar a nossa conformação física, a gente vai ver que uma pessoa com 80 quilos, por exemplo, ela vai ter 50 quilos só de água, né? Vai ter não sei quanto de ferro, porque se a gente pega as células do sangue, basicamente é ferro. Nós vamos ter uma série de elementos químicos formando o nosso corpo. Tinha um livro que eu li há muito tempo que o autor é espírita. Então, ele dá todos a composição química de um corpo de uma pessoa de 70 quilos na época. Então, ele dá, olha, tem tanto de água, tem tanto, ou se a gente pegar o que a gente mais tem no corpo, é o próprio hidrogênio, né? E assim por dentro. Ele dá toda a composição química, aí fala para a pessoa, bom, agora você pega e manda um cientista criar vida nisso aqui, né? Isso aqui é a composição de um corpo humano, pede para ele criar vida. Então, o que vai criar vida é o princípio vital, e essa é a grande diferença que tem da matéria inorgânica para a matéria orgânica, que é o que lhe dá vida. O princípio vital reside em algum agente particular? Alguém quer falar? Não, eu ia falar que alguém está fazendo parabéns aí perto. É no prédio vizinho aqui. É no meu prédio vizinho aqui. Vamos ver se eles trazem bolo para mim. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, é efeito ou causa? Uma é outra coisa, então é efeito e causa, né? A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, que é o princípio vital. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Teoricamente, todos os átomos derivam do hidrogênio, né? Teoricamente. Eu acredito que nós vamos ter matéria anterior que o próprio hidrogênio vai ser dependente dela. No documentário estava falando que tudo deriva do hidrogênio. Mas aqui, ó, você vê a resposta que ele deu, né? É para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são os elementos primitivos. Isso numa época que praticamente eles não conheciam próton e nêutron, né? Vieram a conhecer isso daí depois. Próton, nêutron e elétron. Hoje já se sabe que o próprio núcleo do átomo ele pode ser divisível. Então, aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai chegando lá no limiar da coisa, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. Os espíritos são curto e grosso, né?
A explicação é isso, detalhado eles não deram. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Eu acho que aqui, no caso, essa descrição como magnético ou elétrico é o que se conhecia na época, né? Hoje em dia a gente já teria uma designação um pouco diferente disso aqui, porque tanto a eletricidade quanto o magnetismo aqui, os dois são ondas, né? Que são as ondas eletromagnéticas, que é o que a gente, que são os dois ao mesmo tempo, né? O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então a gente tem um fluido vital todo instante, em todo o universo, né? E você vai ter um toque especial para que uma parcela de matéria se organize juntamente com esse fluido vital e que cria a vida. Seja de um vegetal, seja de um ser, sempre vai precisar a ação desse toque especial. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então tá, faltam 12 minutos, vamos parar a aula por aqui. O que vocês querem comentar sobre o tema de hoje? Dirceu, eu quero falar o seguinte, que a gente comentou sobre criacionismo, sobre evolução, aqueles que acreditam na teoria da evolução, que no fim eles acabam divergindo e convergem numa coisa, porque se a gente observar o universo, como a gente vê nos filmes, nos documentários, é algo tão perfeito que não pode não haver algo que seja superior a tudo e que criou a primeira centelha, a primeira fagulha, ou o que quer que seja, entendeu? Então, o que acontece? Há o sopro de Deus, como dizem os católicos, ou você acabou de falar aí o outro termo, na Igreja Católica falam sopro de Deus. Agora, há pouco você falou do... Me fugiu o termo, meu Deus. Do eletromagnetismo? Do fluido vital? Não, do fluido vital. Vital. Uhum. Há sempre o princípio para que tudo se explique depois. Você vê, a criação do universo teve um princípio. E isso a gente só pode crer que seja Deus. Então, entre criacionismo e evolução, as coisas se convergem. Apenas eles têm que simplesmente entrar no consenso e saber, veio de algum lugar que não é o que a gente imagina. Eu faço está além parte da nossa percepção. Eu faço parte de um outro grupo que nós estudamos as outras obras que não tem lá no centro, né? Nós vimos o Céu e o Inferno, agora estamos vendo a Gênesis. E tem pessoas ali no grupo que não aceitam, por exemplo, que nós tenhamos vindo do macaco. Embora a ciência
tem uma série... Porque o macaco seria uma forma primitiva, a nossa forma primitiva, não que nós tenhamos descendido do macaco. Sim. E sim uma forma semelhante. Nós vamos ter um ancestral comum. Um ancestral comum. Né? Chega um momento, chega um momento que é uma separação. E eu não sei se vocês perceberam no filme, que eu pedi para vocês apontarem o que vocês achavam ali que seria determinante, né? Mas quando eles falam da grama, que começa a surgir a gramínea, né? O que aconteceu? Então, ao invés de você ter as matas fechadas, as gramas elas começam a pegar uma área dessa plantação, onde não surgem árvores, né? Então você tem uns espaços vazios, e isso obrigou o hominídeo lá a descer da árvore para ele se deslocar até a próxima árvore. E isso que começou a induzir o caminhar ereto desses... Sim, é tudo, seres, você vê, né? a partir do Criador vem a evolução, passo a passo, milênio a milênio. Sim, sim. Então, tudo ele vai se encadeando, né? Então, a gente acaba... É o ponto que eu queria chegar. As coisas não aconteceram por acaso. As coisas, elas foram... chegaram no momento certo e aconteceram, né? Então, quando cai o meteorito lá, que acaba com os dinossauros, que eram os que dominavam o mundo, né? Quer dizer, nem todos os dinossauros acabaram, porque parece que existe ainda alguns animais que são fósseis vivos, como eles falam, né? Mas os grandes animais que existiam, né? Os grandes dinossauros, todos eles foram extintos. E outros como parece que a baleia, né? A baleia era terrestre e evoluiu para um ser aquático. Sim, mas eu acredito que tenha sido antes da queda do meteorito, não sei, aí a evolução da baleia eu não sei. Mas o que aconteceu? Quem prevaleceu foram os animais menores, né? Então, há uma série de coisas que são citadas naquele filme ali, que se a gente for pegar pontualmente, né? Ah, que interessante, se não acontecesse isso, nós não teríamos esse tipo de evolução. A gente ainda estaria um passo atrás, por exemplo, né? É como falam, hoje em dia já se acredita que, além do Homo sapiens, existiram outros hominídeos que conviveram ao mesmo tempo, como o Neandertal, na Europa, né? Descobriram agora na Rússia um outro que não é nem Neandertal nem Sapiens. Eles estão estudando, na China já descobriram vários outros hominídeos, até existem alguns cientistas que acham que a evolução do homem amarelo, ela difere do negroide, do africano aqui, que foram duas evoluções distintas, né? E assim por diante. Então, a ciência ainda, nós estamos engateando numa série de conhecimentos, né? No momento certo, a gente vai obter todos esses conhecimentos. Sim, porque se a gente para ler a Gênese da Bíblia, né, do Antigo Testamento, é tudo uma forma figurada, né? Hoje, há muitos católicos que já sabem reinterpretar aquela liturgia, né? Então, já estão carecas de saber que não foi bem daquele jeito que aconteceu. O Kardec, ele fala que esses 6 dias, que lá na Gênesis ele fala isso daí, e aqui, inclusive, eu estou vendo que, pelo estudo que ele colocou ali, como o livro dos Espíritos ele antecede a Gênese, né, ele começou com esse estudo para depois complementar lá na Gênese. Mas ele fala que os 6 dias, na realidade, são 6 eras, né? Que cada dia representa uma era geológica. Então, desde a formação primitiva, depois a secundária, e assim por diante, até a gente chegar nas 6 eras que a ciência hoje talvez fale até um pouco mais de eras, né? Fala da primitiva lá, que é o derrame de granito,
né? Depois você tem uma segunda, um derrame vulcânico, que aí já vem as rochas basálticas, né? Que é um segundo derrame. E por isso que a gente encontra uma série de minerais, uma série de formações geológicas, né? E cada uma vai deixando uma camada como se fosse uma linha do tempo para a gente conseguir analisar a própria evolução da Terra e a evolução dos seres que habitavam a Terra, né? Mas é isso. Ninguém mais fala mais nada? Denise? Luci? Não, não. Não, não? Eu também não, professor. Tudo Todo bem. mundo quietinho. Eles só escutam. Então tá. Gente, então, quem vai fazer o encerramento para mim? Uma só, sem briga. 2 ou 1, vamos ver. Ana? A Lúcia faz ou não? Faço sim, Ou deixa Dirceu. para a Lucimeire? Você faz? Então tá, obrigado. Sei. Vai, Lucimeire. Pode fazer, eu faço na próxima. Tá É um bom. compromisso, hein? Compromisso assumido. Então vamos lá, pessoal. Vamos acalmando os nossos corações, pedindo que essa semana seja de muita luz, muita paz para todo mundo, agradecendo os nossos mentores que estiveram conosco essa noite. Através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, Boa boa noite semana a a todos. Boa semana. Obrigado pela colaboração de todos. Boa noite a todos. Se mudar alguma coisa do programa, eu aviso vocês, tá? Tá joia, Dirceu. Boa E tá me bom. manda aquele Boa noite. programa que você falou, por favor. Boa noite a Boa todos, noite. boa semana. Boa noite. Boa semana. Tomara que não tenha que mudar. Meu Deus. A gente costuma com um, já tem que mudar. Fê, não aguento mais isso, Dirceu. Tá bom. Eu também não. Vamos lá. Tchau, Então tchau. tá, gente.